Olá, pessoal, e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa história que parece saída diretamente de um filme de espionagem, mas que é totalmente real. Já imaginaram que a receita daquele bolo delicioso que a vossa avó faz poderia, na verdade, ser uma mensagem secreta para um agente secreto? Parece loucura, não é? Pois preparem-se, porque vamos descobrir como espiões usaram receitas de bolo para esconder códigos e mudar o rumo da história. A arte de esconder mensagens à vista de todos tem um nome: esteganografia. É diferente da criptografia, onde a mensagem é embaralhada. Na esteganografia, a mensagem em si está escondida. Pode estar numa imagem, numa canção, ou, como vamos ver, numa simples lista de ingredientes para um bolo. Esta técnica é genial, porque, para quem não sabe o que procurar, o objeto que contém a mensagem parece perfeitamente normal e inocente. Quem desconfiaria de uma receita de bolo de chocolate? Um dos exemplos mais fascinantes e bem documentados do uso desta técnica vem da Segunda Guerra Mundial. Nesta época, a comunicação segura era uma questão de vida ou morte. Os serviços de inteligência britânicos, como o famoso MI6 e a sua agência irmã, a Special Operations Executive, ou SOE, precisavam de formas criativas para comunicar com os seus agentes espalhados pela Europa ocupada. Enviar mensagens codificadas por rádio era arriscado, pois podiam ser interceptadas e descodificadas pelo inimigo. Era preciso algo mais subtil. E aqui entram as receitas. Imaginem um cenário. Uma carta aparentemente inofensiva é enviada de uma tia em Inglaterra para a sua sobrinha na França ocupada. A carta fala de saudades, da família, e, no final, a tia partilha uma receita de família especial para um bolo de ananás. À primeira vista, é apenas um gesto de carinho, mas para a sobrinha, que na verdade é uma agente da resistência, aquela receita é um manual de instruções. Como é que isto funcionava? Existiam vários métodos. Um dos mais comuns era o chamado código de livro. Tanto o remetente como o destinatário tinham uma cópia do mesmo livro de receitas. A mensagem era codificada usando números de página, linha e a posição da palavra. Por exemplo, 1535 poderia significar a quinta palavra na terceira linha da página 15. Juntando várias destas sequências, era possível construir uma frase completa. A receita enviada na carta servia apenas como uma distração, um disfarce para o verdadeiro conteúdo que estava a ser referenciado. Mas havia métodos ainda mais engenhosos integrados na própria receita falsa. Cada ingrediente, cada quantidade, cada passo da preparação podia ter um significado oculto. Por exemplo, a quantidade de farinha em gramas poderia indicar uma frequência de rádio. O número de ovos poderia corresponder a uma data específica para uma operação. Bater as claras em castelo poderia ser a instrução para preparar para uma extração aérea. Levar ao forno a 200 graus poderia significar encontrar o contato no local X às 20 Celsius. Pensem na genialidade disto. Para um censor alemão que interceptasse a carta, ele veria apenas uma receita. Talvez até achasse estranho usar ananás, um ingrediente raro em tempo de guerra, mas atribuiria isso à excentricidade da remetente. Jamais suspeitaria que cortar o ananás em 8 rodelas era um código para 8 quilos de explosivos serão entregues. A beleza do método estava na sua banalidade. A cozinha, um espaço tradicionalmente associado ao lar e à segurança, transformava-se num campo de batalha invisível. Um exemplo concreto, embora os detalhes exatos sejam muitas vezes mantidos em segredo, envolve o famoso chefe e escritor de livros de culinária francês, Marcel Boulestin. Durante a guerra, ele estava em Londres e fazia transmissões de rádio para a França ocupada. Oficialmente, ele partilhava dicas de culinária para ajudar as donas de casa a lidar com a escassez de alimentos. No entanto, há fortes indícios de que as suas receitas continham mensagens codificadas para a resistência francesa. A escolha de um ingrediente específico
ou uma técnica de cozinha invulgar, poderia ser o sinal para iniciar uma sabotagem ou preparar a recepção de mantimentos largados de paraquedas. Ele podia dizer algo como: "E para a nossa tarte de hoje, lembrem-se de usar batatas, mas cozam-nas apenas durante 10 minutos antes de as cortar." Para o ouvinte comum, era um conselho culinário. Para um agente, 10 minutos podia ser a hora de um encontro, e batatas, o nome de código para um alvo específico. Era uma comunicação de mão dupla, pois a própria execução de uma ação podia confirmar a recepção da mensagem. Esta técnica não se limitou à Segunda Guerra Mundial. Durante a Guerra Fria, com a paranoia da vigilância a atingir o seu auge, métodos de esteganografia como este continuaram a ser vitais. Um agente da CIA ou do KGB a viver disfarçado num país inimigo não podia arriscar usar equipamentos de rádio sofisticados. Mas receber uma carta da mãe com uma receita de biscoitos era perfeitamente normal. Neste contexto, os códigos tornaram-se ainda mais complexos. Podiam usar a primeira letra de cada ingrediente para formar uma palavra-chave. Ou talvez a ordem dos passos na receita correspondesse a uma sequência de ações a serem tomadas. Por exemplo, 1. Peneire a farinha. 2. Derreta a manteiga. 3. Adicione o açúcar. Poderia significar: 1. Observe o alvo. 2. Faça o contacto. 3. Transmita a informação. Era um quebra-cabeças complexo, onde cada detalhe importava. A receita não precisava sequer de fazer sentido do ponto de vista culinário. Uma receita que resultasse num bolo intragável poderia ser, na verdade, a mensagem mais urgente de todas. Para os decifradores, o desafio era enorme. Como é que se distingue uma receita genuinamente má de uma mensagem codificada? A chave estava em procurar anomalias. Ingredientes que não combinam, quantidades absurdas, passos ilógicos. Por exemplo, uma receita que pedisse para adicionar fermento a uma gelatina seria altamente suspeita. Ou uma que listasse uma chávena de sal para um bolo doce. Estas falhas culinárias eram, na verdade, as assinaturas da mensagem escondida. Um dos aspectos mais interessantes é como esta prática se infiltrou na cultura popular, alimentando o nosso fascínio pela espionagem. Em muitos filmes e livros, vemos espiões a usar objetos do cotidiano para comunicar. Mas a realidade de usar uma receita de bolo tem um charme especial. É a justa posição perfeita entre o doméstico e o perigoso, o doce e o secreto. Hoje em dia, com a tecnologia digital, a esteganografia evoluiu. As mensagens já não se escondem em receitas de bolo, mas em ficheiros de imagem, áudio ou vídeo. É possível esconder gigabytes de informação secreta numa foto de um gato que partilhamos online, sem que ninguém se aperceba. O princípio, no entanto, é exatamente o mesmo que o da espiã que recebia a receita da tia. Esconder a informação à vista de todos, disfarçada de algo completamente inocente. Mas a história das receitas de bolo como códigos secretos serve como um poderoso lembrete da criatividade e da coragem humanas em tempos de crise. Mostra como as pessoas usaram as ferramentas que tinham à sua disposição, por mais simples que parecessem, para lutar pela liberdade. Aquelas mulheres e homens que, no meio do perigo e da incerteza, encontravam nas palavras meia chávena de açúcar ou bater bem os ovos, a esperança de um amanhã melhor. Da próxima vez que estiverem na cozinha a seguir uma receita, pensem nisto. Pensem que por trás da simplicidade de misturar ingredientes pode esconder-se um mundo de segredos, códigos e heroísmo. Quem sabe? Talvez a receita da vossa família para a letria de Natal contenha, afinal, as coordenadas para um tesouro escondido. Brincadeira, claro. Ou talvez não. Espero que tenham gostado desta viagem ao mundo secreto da espionagem culinária. É uma daquelas histórias que nos mostra que a realidade pode, de facto, ser mais estranha e fascinante do que a ficção. Muito obrigado por assistirem até ao fim. Se gostaram do vídeo,
Não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar com os vossos amigos e, claro, subscrever o canal para não perderem mais histórias incríveis como esta. Cliquem no sininho para receberem as notificações. Vemo-nos no próximo vídeo.